Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2024. Estamos em pleno equinócio de setembro e hoje nós vamos então aproveitar a oportunidade para trazer aqui para vocês o significado, a importância, não somente de todos os equinócios, porque sempre em março e em setembro temos o equinócio neste planeta Terra. Mas a importância deste equinócio exatamente neste mês de setembro de 2024. É diferente porque o tempo está andando muito rápido, a configuração energética do planeta muda a cada dia e isso faz toda a diferença. Os equinócios, eles representam o dia e a hora exatamente em que o Sol está numa posição sobre a Terra, banhando a Terra de uma forma equivalente, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Em nenhum outro momento do ano, a não ser esses dois momentos, março e setembro, a Terra recebe por igual a luminosidade, porque nos solstícios de verão ou de inverno, o Sol está próximo ou distante de um ponto. São os extremos. Diferente do equinócio, quando o Sol está num ponto intermediário. É como se fosse colocar a linha que divide um campo de futebol. O equinócio seria a linha onde ela está, usualmente, como nós conhecemos, no centro do gramado. Se ela fosse colocada mais para um lado de uma goleira, mais para o sul ou mais para o norte, ou leste ou oeste, depende da posição do estádio, do terreno, do campo, ela estaria fora do seu centro. Então não seria considerado um equinócio. Claro que isso é uma comparação simples e até grosseira, vamos dizer, mas para que se entenda como o equinócio influencia em termos de luz do Sol, ou luminosidade do Sol, para toda a Terra. Então, sempre tivemos um equinócio em março e sempre tivemos um equinócio em setembro, desde que a Terra é Terra e desde que o Sol banha essa Terra com a sua luz. Os movimentos são sincronizados e fazem com que as datas observem esses movimentos e os posicionamentos dos astros, sejam estrelas, sejam constelações, sejam planetas, sejam luas. É assim que se formou esse calendário. E através desse calendário nós esquecemos de olhar para cima, porque olhamos para as datas. Antigamente se olhava para o alto para se situar, tanto nos horários quanto nas datas de dias, meses e anos. Por que o equinócio de setembro de 2024 ele é muito importante? Porque nós temos, este ano de 2024, uma condição chamada máximo solar. Eu não vou entrar em detalhes aqui da área da ciência, porque as nomenclaturas são usadas e eu aqui não ligo muito para isso, porque nós trabalhamos aqui com a parte energética, a parte de frequência, a parte que nós não vemos como matéria em lugar nenhum, porque tudo é energia, tudo é luz, tudo é frequência. Mas assim, de uma forma generalizada, o máximo solar são aquelas condições que o planeta Terra recebe uma quantidade extraordinária de pulsos de luz, que também são denominadas dejeções de massa
coronária, que eu considero como a pulsação do prana, a pulsação da energia criadora, a pulsação do nosso sistema solar, como um coração que bate e que espalha o sangue para todas as veias e artérias e irriga as vísceras, os órgãos, as células no corpo humano. Para quem observa, tem notado que neste ano houve um aumento significativo de ejeções de massa coronária do nosso Sol. Isso significa que nós atingimos, dentro deste ano, ainda tem mais alguns meses, uma condição chamada de máximo solar. E quando isso acontece, muda muita coisa aqui no planeta, porque quantas vezes já falamos aqui que tudo é luz, tudo é energia, tudo é frequência. E eu diria que junto com isso também a luz é amor, amor da criação. Porque sem amor não há criação. Nós já dissemos outras vezes também que a sombra ou a ausência de luz não cria nada. É preciso luz para criar. É preciso também amor. E se juntarmos a luz e o amor, nós teremos uma consciência, uma frequência. E tudo é consciência, inclusive o planeta é uma consciência, o Sol é uma consciência. Cada ser humano é uma consciência. Quando nós temos essa consciência plena, há também um potencial enorme de cocriação, de algo novo. E neste momento que estamos em pleno equinócio de setembro, o último equinócio de 2024, na véspera do fechamento da janela de tempo de 50 anos que iniciou em 75 e finaliza no final de 2025. Quando grandes transformações energéticas acontecem neste planeta e nesse sistema solar, e por tabela em toda a galáxia. O sincronismo das mudanças energéticas e de frequência da galáxia movimenta o tabuleiro das estrelas e dos planetas. E das constelações, obviamente. Tudo agora marca um passo. Uma oitava. Nós sabemos que o nosso sistema solar adentrou uma oitava na espiral galáctica. E esta luz que chega até o nosso Sol como espelhamento e se direciona para o nosso planeta, também tem uma frequência diferenciada. Então, este equinócio de setembro de 2024 traz um alinhamento energético quase que uniforme para o planeta Terra. É como se fosse lavar uma peça de uma casa, lavar o piso e esfregar, jogar uma quantidade de água, de produtos para limpeza equivalente em cada palmo, em cada centímetro deste território, deste plano, sem deixar nada com mais nem com menos limpeza. A luz do Sol vai varrer o planeta Terra por igual, transformando e ajustando muitas coisas. Em primeiro lugar, ele equilibra a energia. E se tudo é energia, provavelmente nós teremos, a partir de agora, um equilíbrio maior de energia. É claro que nós tivemos tantos movimentos nos últimos anos,
movimentos extremos de temperatura, movimentos extremos de situações meteorológicas, chuvas excessivas, secas excessivas, terremotos de grande magnitude, furacões de grande magnitude, vulcões num número nunca visto antes, porque a Terra está em ebulição. Ela está se ajustando. Mas também temos notado alguma coisa diferente, porque nós temos a informação que o planeta Terra será o verdadeiro jardim do Éden, agora na quinta dimensão, quando ele é considerado um mundo de regeneração e não mais de provas e expiações. A Terra não terá mais os extremos, nem de temperatura, nem de nada. Então, os desertos irão florir, como já falamos aqui outras vezes, e a prova está aí. Ultimamente está chovendo bastante nos desertos. Temos ali, alguns meses atrás, aquelas chuvas enormes lá no Oriente Médio, principalmente nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita. E agora, há poucas semanas, chuvas intensas no deserto do Saara. Tivemos as chuvas excessivas também em partes do planeta, como aqui no sul do Brasil, agora em maio. E também na Europa, agora há pouco tempo. Em outros locais. Tivemos temperaturas elevadíssimas e também baixíssimas dentro do seu tempo, de inverno e verão. E tivemos, então, no ano passado, aqui na América do Sul, um super El Niño, quando choveu, então, acima da média, exageradamente, e sabemos que temos as estatísticas e elas provam esses excessos. Era previsto, inclusive, que por causa do El Niño do ano que finalizou o efeito El Niño aqui no sul da América, então na América Central haveria uma potencialização chamada de super onda de furacões, ou uma super temporada de furacões. Estava previsto que seriam, talvez, em estatística, os maiores números de furacões numa única temporada. E, no entanto, parece que vai ser o contrário. Isso nos traz algumas considerações que as coisas realmente estão mudando, estão fora da lógica, fora daquilo que é conhecido até hoje pelos estudos da humanidade. Porque se tudo vai mudar, aquilo que era não vai ser mais. Então, não temos mais parâmetros para observar. Parece-me que, segundo eu vi algumas notícias nos sites meteorológicos, que nunca tinha ficado um mês em plena alta temporada dos furacões no Caribe, sem que nenhuma tempestade considerada furacão se manifestasse. Em pleno agosto, em pleno início de setembro, que é o alto da temporada. Obviamente que este ano também tivemos um primeiro furacão no Caribe antes do início da data que se diz temporada dos furacões. Também foi uma exceção. Então nós estamos vendo que as exceções estão em toda parte. Porque a energia trazida pela luz do sol não é mais a mesma. Por mais que se digam que o homem interfere, e de fato interfere em algumas situações, localmente principalmente, mas como planeta, nós temos muita pouca possibilidade de fazer grandes mudanças, porque as mudanças são naturais. Então essas energias mais elevadas estão trazendo essa possibilidade de limpeza.
limpeza física também, mas principalmente energética. A psique criada pelas consciências, principalmente humanas, que tanto pesam na consciência de Gaia, que é a consciência do planeta, estão sendo agora limpas, porque as leis naturais da criação estão permitindo um novo ciclo para o nosso planeta Terra, em virtude do conjunto energético da galáxia e dos seus movimentos em espiral. As mudanças cíclicas. A limpeza está sendo feita, tanto física como energética, e nós sentimos na nossa consciência. Nós sentimos também no nosso corpo. Sentimos no nosso campo emocional, no nosso campo mental. Há alguns tempos eu postei um assunto que dizia: preparem-se, porque agora as coisas realmente vão acontecer. Mas um detalhe, nós vamos perceber claramente que nós vamos potencializar aquilo que já é. Então, aquelas pessoas que estão voltadas ao bem manifestarão o seu melhor, porque elas estão preparadas para isso, é a sua missão. Fazer ainda mais do que já fizeram, do que estão fazendo. E por outro lado, outro extremo, as pessoas que se comprazem no mal mostrarão o seu lado pior, mais potencializado. Então aquelas pessoas que se comprazem no mal serão ainda mais maldosas, mais terríveis. E se você observar, vai perceber que é exatamente isso que está acontecendo. Não há muito o que mudar daquilo que já é, porque nós construímos a nossa essência, a nossa consciência ao longo dos milênios. Lembrando que nós somos almas imortais que temos centenas de vidas corpóreas. Em cada uma nós construímos uma faceta da nossa persona, a nossa personalidade. E não vai ser agora que tudo vai mudar da água para o vinho. Agora apenas vamos potencializar aquilo que já é, dentro de cada um de nós. É preciso entender isso, senão nós vamos levar choque em cima de choque e vamos entrar num parafuso tremendo. A limpeza psíquica, ela se faz em termos de consciência, porque ela não é uma coisa material como uma limpeza física, onde você vê a matéria. A limpeza psíquica, ela é um aumento, uma expansão de consciência. E esta luz que chega agora, que é a luz adamantina, ou também antes chamávamos de luz cristalina, traz esta informação que é nada mais que uma consciência que agrega a nossa consciência individual. Essa luz chega mais potente e também mais amorosa. Luz e amor, os ingredientes para a criação de algo novo. Se essa luz aumenta gradativamente, a tua consciência vai expandir gradativamente na mesma proporção. Prestar atenção em si mesmo, sentir os momentos como se preparam para
que você possa mudar algo. Você sente. Não precisa que alguém te diga. A tua intuição é o grande canal da comunicação com as energias e com as consciências mais elevadas. A tua intuição é a voz da tua alma, é a bússola que te guia, ao contrário da mente, que é o nosso cérebro viciado de crenças e limitações e de experiências já vividas, que não gosta muito de mudança, porque a zona de conforto daquilo que é conhecido é sempre mais prático. E agora, com esta energia que chega, com esse máximo solar, tudo vem em profusão. E o equinócio faz como se fosse esparramar essa energia. Você pega alguns baldes de água e estão acumulados ali, num nível mais alto que o chão, porque o balde segura aquela água. E agora você solta todos eles, nivela. Vai nivelar no chão. E essa luz vai fazer esse nivelamento dessa energia em todo o planeta. Por isso a importância deste equinócio. Estar atento àquilo que você sente, estar atento àquilo que você entende e principalmente estar atento àquilo que chega, porque tudo que chega pela luz são sementes que ativam novos conhecimentos, novas possibilidades. Teve um texto, um áudio que eu falei sobre esse assunto. Por que de vez em quando uma pessoa encarnada, obviamente uma alma que está encarnada nessa pessoa, tem um lampejo de consciência e cria algo novo que vai transformar, de certa forma, o destino da humanidade? Talvez aquela pessoa não é diferente das outras, mas ela estava atenta e estava numa frequência, e aquela semente chamada informação, que veio para o planeta Terra através da luz, foi captada por aquela consciência. Pegou no ar, como se diz. E é assim que chega as informações. Nós não criamos nada novo, exatamente novo. Nós usamos os ingredientes da luz, do amor, das boas intenções e criamos uma frequência que capta a informação que vai desenvolver uma nova situação, um novo produto, uma descoberta nova que vai servir para o coletivo da humanidade. Neste equinócio, e não vai ser somente no dia, é um tempo, uma janela. O equinócio é uma janela de tempo. Um solstício é uma janela de tempo. É muito mais abrangente do que aquele único dia, e se for olhar nas pesquisas, existe lá até a hora e os minutos que acontece. Mas isso não é aquele estalo. É um tempo que chega, se afirma e se vai. E não é poucos minutos, nem poucas horas, nem poucos dias. É um espaço, como se fosse uma janela aberta. Outro detalhe também muito importante que nós temos agora que observar é que neste solstício de setembro há também a oportunidade de uma varredura através dessa luz nas nossas pendências kármicas. Se nós estamos limpando
o nosso astral da Terra, nossa psique física também, nossa psique coletiva. Nós estamos fazendo uma varredura nas nossas pendências kármicas. Os karmas, quem pagou, pagou, quem não pagou vai ter tempo de pagar em outros planetas, ainda de provas e expiações. Mas o karma é apenas um recado que diz: ajuste isso que você desajustou lá atrás. O karma não é para trazer dor e sofrimento. A dor e o sofrimento é apenas um sentimento que faz com que a nossa consciência preste atenção. Que o nosso sistema cerebral entenda a mensagem e diga: então eu tenho isso para ajustar. Tenho aqui um ponto de interrogação. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que corrigir? O que eu preciso compreender? O karma, nós entendíamos que era uma dívida que traria sempre dor e sofrimento, e não é verdade. O karma negativo, porque tem o karma positivo, que muitos chamam de dharma. O karma negativo nada mais é que a oportunidade de compreender que aquilo que foi feito, que causou dor e sofrimento para algo ou alguém, podemos evitar, não devemos praticar, e ao passar pelo reverso da medalha, pelo outro lado da moeda, nós entendemos que aquilo realmente não é bom. E que devemos seguir sempre a linha do bom senso, da ética, do amor, da compaixão e do respeito. Compreender é o que basta. Não é assim numa escola? Você não vai apanhar da professora ou levar castigo por não ter entendido a lição. Você vai ter mais dificuldade. Vai perder o teu fim de semana, vai ter que fazer pesquisa, trabalho, prova, estudar mais. Só isso, para aprender. Não é preciso sofrer por obrigação. Então, o solstício vai fazer uma varredura na nossa ficha, no nosso histórico. Vai limpar uma boa parte dessa energia que ainda permanece. E essa energia que permanece não é dívida, é crença. Nós acreditamos que somos culpados, que devemos ser punidos, porque ensinaram isso para nós. E nós não precisamos passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento, que bastaria para isso apenas compreender que estamos aqui numa escola aprendendo lições. Vamos aprender a lição e vamos sobrar tempo para o recreio e para os fins de semana livres. Senão temos que repetir. Tantos anos, tantas vidas, tantos milênios, tantos planetas de provas e expiações quanto necessários. A importância do equinócio de setembro é tamanho que nenhum outro anterior pode se comparar. Estamos na antessala do grande portal dimensional da mudança final do nosso planeta. E a cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada ano, estamos sentindo essa vibração, essa frequência, que é a frequência da nova Terra. Não se preocupem com o drama que acontece lá fora, porque o drama não é teu. O drama é daqueles que têm ainda que passar por aquilo. O desespero dos comandantes da humanidade, dos dominadores da humanidade, é tamanho que eles não têm mais praticamente nada a fazer, a não ser
resistir e atacar. E como se diz no popular, atirar para todos os lados. Porque há algum tempo eles perderam o comando, quando foi feita a limpeza do plano etérico da Terra, onde havia as consciências extrafísicas que controlavam e mandavam e organizavam todos os atos desse grupinho, desse clube de dominadores, controladores. E agora, sem esse comando, cada um resolveu fazer por si próprio, porque eles são programados, eles têm um programa interno, um programa mental. E esse programa segue, mas ele segue sem manutenção. Então é como um carro velho que não tem manutenção, daqui a pouco começa a perder até as rodas. E aí o destino é o precipício. É o que nós estamos vendo. A derrocada final da não-luz. Mas é preciso, tem gente que tem ainda uma lição, ainda tem dívida, mas principalmente aqueles que estão mancomunados com as coisas das sombras. Tem muita gente, dentro das nossas famílias tem isso, dentro da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa cidade, em todos os lugares. Tem ainda uma porcentagem de boas almas, mas que se comprazem naquela finalidade. Defendem essas pessoas como seus ídolos. É uma pena, porque tinham a oportunidade. Então, por isso que muitas coisas ainda estão acontecendo, para ver se algumas almas se acordam em tempo e reconhecem, precisam reconhecer que estavam enganadas, que estavam cooperando com aquilo que não é da luz. Por isso, compaixão é necessária agora. Amor incondicional e respeito, porque nós que começamos a entender um pouco melhor esta questão da transição, da fase final de um ciclo e o início de uma nova era, precisamos também compreender que nem todos têm essa consciência. Não vamos aqui afundar ainda mais aquelas almas que se comprazem na sombra. Se nós pudermos espalhar um pouco de luz, quem sabe, vai iluminar um pouquinho. E muitas conseguem tatear, encontrar um suporte e sair da escuridão. Vamos enviar amor, amor incondicional, e acima de tudo vamos ter respeito pelas escolhas dos outros. Porque nós não somos um simples humano como pensávamos. Nós somos almas em experiência humana, experienciando a luz e a sombra num planeta de provas e expiações, de dualidade, de extremidade, de polaridade. E ir de um extremo ao outro é tão natural que todos nós sempre fizemos isso. Vida após vida. E agora é chegado o momento do posicionamento, as escolhas, a definição final. E o solstício de dezembro provavelmente vai marcar ainda mais toda a energia equilibrada neste equinócio de setembro. Estamos num momento fantástico do planeta Terra. E eu diria que o momento começa a ser festivo e não mais de lamentações. Acabou, terminou o ciclo da velha Terra. Agora nós temos que olhar o horizonte, uma nova luz que se ergue aos poucos e que vai trazer um planeta livre das provas e das expiações. Uma nova terra, o Jardim do Éden. Vamos fazer a nossa parte para poder também fazer parte do coletivo
uma nova era que chega. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.